Eu sempre procurei na minha prática clínica entender quais orientações ou o que poderia ser feito para potencializar os resultados. Porque muitas vezes passar por uma sessão de tratamento com um intervalo ali de 45 minutos, 1 hora, é um tempo muito curto para a quantidade de informações e conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira. Então eu fui percebendo ao longo do tempo que as orientações no pós-tratamento elas são vitais para um melhor resultado com o paciente. E se eu pudesse passar algumas dicas precisas, pontuais, para resolver grande parte dos desequilíbrios de qualquer criança, eu falaria algumas dicas que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu tive um exemplo alguns anos atrás de que como se nós fôssemos um peixe e que vivíamos num aquário, num ambiente. E esse ambiente, ele é um dos fatores causais para os nossos desequilíbrios. Então eu sempre dizia que se uma criança vem até o meu consultório, não adianta nada eu limpar esse peixinho, limpar essa criança, se ela não tiver total compreensão, controle ou, mais do que isso, se todo o ciclo familiar não tivesse compreensão da importância de manter esse ambiente de uma forma harmônica. Então eu faço muita questão de que os pais, principalmente pai, a mãe, se houver cuidadores, babás, que venham até o consultório, se às vezes tiver avós que ajudam no cuidado da criança, que entre também na sessão, porque o tratamento não é basicamente só a criança. Claro que o foco é a criança, mas é importante nós olharmos o ciclo familiar. E no pós-sessão, essas pessoas elas devem estar atentas a tudo o que está acontecendo. Então eu sempre oriento que a criança ela precisa ser vista. Então, tanto os pais, todas essas pessoas que fazem parte do ciclo de cuidados dessa criança, que olhe em vários momentos do dia, que olhe nos olhos da criança, onde palavras não são necessárias. É como se alma estivesse conversando com alma. Então esse é um fator importante, que ali a criança ela vai sim estar se sentindo segura, ela vai se sentir importante a partir do momento que essas pessoas estão olhando nos olhos dela. Outro fator que eu compartilho que essas pessoas devem fazer diariamente com essa criança é um abraço. Seja um bebezinho recém-nascido, é onde o coração toca com o coração. Um abraço extremamente respeitoso, onde as respirações elas se igualam. E foi comprovado cientificamente que esse abraço, quando mantido por 40 segundos ou mais, libera um hormônio chamado ocitocina. E esse hormônio é o hormônio da socialização, é o hormônio da empatia, é o hormônio do reconhecimento, é um hormônio muito agradável, é um hormônio que auxilia ali na felicidade. Então, se os pais, as pessoas, os cuidadores, todos os dias realizarem esse abraço pelo menos uma vez ao dia, tanto a criança quanto essa pessoa que está realizando o abraço vai se beneficiar, vai contribuir, vai ajudar muito. Um outro fator que eu percebo que vai influenciar completamente na vida, na formação da criança, é de fato ativar a real identidade desse bebê, dessa criança. Ativar a real essência, aquilo que está dentro dela. Então são palavras afirmativas, são palavras de elogio, como olhar nos olhos e dizer: você é lindo, você é inteligente, você é gentil, você é amoroso, você é bondoso, você é educado, você é organizado, você é merecedor. Enfim, são vários elogios em que a criança vai ativando cada vez mais essa identidade, ela se sentindo importante e entendendo que ela é isso na essência. Fala, você é abençoado, você é amado. Então ela vai ativando isso, e ativando essa crença de identidade, vai ficar mais fácil depois para ela ativar a crença de capacidade. Ela vai se sentir mais apta a fazer as situações, os desafios que ela é colocada no dia a dia. E fazendo isso,
vai ativar a crença de merecimento. E aí ela vai ter a recompensa, ela vai ter o que ela gostaria de ter. Porque muitos de nós adultos não temos tudo que nós gostaríamos de ter por falta de crença, principalmente essa crença de merecimento. Porque lá atrás, na nossa infância, faltou esses estímulos. Lá atrás, quando nós éramos bebê, faltou esse olhar nos olhos, faltou muitos abraços, faltaram os elogios. É muito mais fácil nós identificarmos as coisas ruins, os defeitos que nós temos, do que propriamente os elogios. Eu vejo que muitos adultos, quando criança, passaram por situações de você, é bagunceiro, você é desorganizado, você é muito agitado, olha só, você não faz nada direito. Ou seja, e até hoje, crianças passam por situações como essas, e isso vai influenciando de uma forma negativa e formando o indivíduo com uma série de debilidades, com uma série de vícios emocionais. Então, eu estou compartilhando isso com vocês, primeiro para que vocês resolvam esses pequenos traumas, essas pequenas situações que vocês, como pais, cuidadores, educadores, passaram ao longo da sua infância, porque tudo que vocês vivenciaram até 12 anos de idade, principalmente o que você viu, ouviu e sentiu do que o papai e a mamãe estavam falando. Então, verbalmente, o que eles estavam falando, ou às vezes a modelagem, qual era o comportamento dessas pessoas, né? Isso tudo te influenciou, e às vezes até alguns acontecimentos específicos, e a partir de tudo isso você adotou aquilo como verdade, uma verdade absoluta, quando na verdade são nada mais nada menos do que crenças limitantes. E dentro dessas crenças limitantes, às vezes vem alguma família aqui na minha clínica e eu observo que eles ficam preocupados com o ar-condicionado. E aí eu dou essa explicação para que a pessoa entenda que isso é uma crença limitante. Nós ouvimos quando era criança, tira o pé do chão que senão você vai ficar doente. Olha, não sai de um ambiente quente, vai para um ambiente frio, que senão você vai ficar doente. Nossa, uma criança tomando banho de chuva. Se fosse assim, o índio na natureza ia viver doente. Ou às vezes aquela família que está na rua, que não tem nenhum abrigo, os pais não falam assim, a mãe não fala, agasalha, senão vai ficar doente. Não tem nem agasalho para colocar. Então está comprovado cientificamente que aquelas crianças mais super protegidas, elas adoecem muito mais do que aquelas crianças que são deixadas soltas. Então foque a sua atenção em provocar, em colocar informações positivas, informações necessárias e que agregam. E qualquer coisa desnecessária, não fale isso para a criança. Eu digo para as famílias, blindar a família, porque no momento em que chegou um novo ser humano no mundo, é uma série de opiniões. Então é o vizinho, é o tio, é a tia, é o vô, a avó, ou seja, várias pessoas dando uma série de opiniões. E essas pessoas, elas estão dando opiniões porque elas amam, de fato, mas elas estão usando o filtro delas, a vivência que elas tiveram. E não necessariamente é o real, não necessariamente é o que existe ali de conhecimento. Então filtre toda e qualquer informação, não permita que as pessoas falem, seu filho é muito chorão, nossa, que criança agitada, que criança estressada. Às vezes a criança recém-nascido está fazendo birra, criança nem sabe o que está fazendo birra, saiba que ela só precisa ser vista, ela precisa ser amada. E quando você colocar essas situações, faça o teste. Nos próximos 15 dias, nos próximos um mês, olhe todos os dias nos olhos do seu filho, abrace todos os dias, fale palavras de afirmação e aí você vai ver a magia acontecer no seu ambiente familiar.